Irmãos, a paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada diante de Deus. Louvado seja Jesus, né? Toda vez que eu tiro 2 férias no ano, né? Mas não é 2 de 30 não, é 2 de 15. E já é suficiente, porque se você fica na igreja hoje, o pessoal já mandaram mensagem hoje. Aí eu falo assim, gente, eu respondo. Tem lá uma equipe de pastor que nos ajuda. Foi tão interessante ano passado, pastor Divino, Deus abençoe, aos irmãos. Todas as férias minhas eu não vou para a minha igreja. Eu falo pro pessoal, gente, vocês se viram aí, ora, Jesus está com vocês e deixa eu descansar, né? Mas a minha esposa falou assim, eu tenho que ir na igreja, domingo eu tenho que ir na igreja. Né? Gosto de igreja, graças a Deus, tem casado com mulher que gosta de igreja, né? Você pensa. Ano passado, no final do ano, nós fomos na igreja da minha mãe. Fui lá em Montes Pastor, lá no meio de uma roça, uma igreja simples. Eu vou lá, o pastor não me conhece, ninguém me conhece. Fui desse jeito aqui, na Assembleia de Deus, né? Fui congregar, como o pastor Divino disse aqui. Mas quando eu já cheguei na igreja, eu conheci uns 5 lá na igreja, lá no meio do mato. Meu Deus. Aí o pastor veio lá no púlpito, veio até em mim assim, me cumprimentar, que deram um recado, o filho da irmã Nicinha está aí, tá, olha, pastor, foi me cumprimentar. O irmão dá uma saudação. Bom, tem como correr. Aí, beleza, aí daqui a pouco eu volto. O irmão traz a mensagem final. Meu Deus do céu, tá? Vamos embora. Onde fugirei do teu espírito? Hoje eu vim aqui, na verdade, nós não estávamos planejados de virmos aqui, na verdade, me estimamos, onde nós vamos hoje à noite? Qual igreja? Todas, menos a nossa. Não, deixa o pessoal, né? Aí eu falei assim, por que não vai lá no pastor Divino, né? Aí nós estávamos almoçando aqui perto. Vamos lá então, alegrar ao Senhor com ele, meu coração ficou tão alegre quando ela me lembrou de vir aqui, estar com amigos e com essa igreja aqui, amém? Gente, eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. O texto está em Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 18. Quando vocês encontram aí o livro de Daniel, toda a Bíblia, ela fala conosco em todo momento, né? Toda a Bíblia. Mas tem momentos em que ela fala conosco especificamente. Tem livros que falam conosco especificamente. Para mim, particularmente, momento mundial em que vivemos hoje, momento tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Apocalipse e Daniel, não é para ser Apocalipse, é Daniel mesmo. Estou dizendo que Apocalipse e Daniel é um livro que fala muito conosco hoje. Daniel, ele tem uma ressalva a mais, além de ser o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ele fala de algo importante, que vai ser o cunho da minha pregação hoje, fala sobre a nossa fidelidade em meio a tanta coisa acontecendo. E eu vou ler esse texto aqui, e eu quero pregar hoje quanto custa manter a nossa fidelidade. Eu quero pregar sobre isso aqui hoje. Quanto custa manter a fidelidade? E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são os nossos modelos hoje. Mais especificamente, esses 3 amigos de Daniel, aqui chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nome caldeus que foram dados a eles, tem muito a nos ensinar sobre fidelidade. E eu quero hoje decorrer com vocês um pouco sobre isso. Quem encontrou, diga amém. Daniel 3,16, está aqui também. Eu vou ler que a minha, que é a revista atualizada, não está em VT, mas se quiser colocar a minha aqui, mas se quiser deixar, não tem problema também. Mas aqui Daniel 3,16, 17 e 18 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Pode se sentar, no nome de Jesus. Eu vejo, muitas vezes falamos, e é válido, muito o testemunho do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado. Mas a vida do cristão tem algo que é chamado de maturidade.
O que é maturidade? Se Deus fizer, eu amo Ele. Mas se Ele não fizer, eu continuo amando Ele do mesmo jeito. Para mim, a palavra de fé foi uma palavra de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. As palavras: o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele é poderoso para nos livrar do poder do fogo, do poder das suas mãos. Mas para mim, a palavra de fé que mostra a fé é qual? A fé não é para que Deus faça alguma coisa. A fé é saber que Deus é, não que Ele pode fazer, é quem Ele é. E a palavra de fé é qual? Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo que nem assim nós vamos servir aos seus deuses. Comece a perceber que nesse início, ou nessa introdução, que quanto custa a fidelidade? Fidelidade, ela vai mostrar que obedecer custa caro. A fidelidade custa caro. A fidelidade, ela custa tanto que Daniel mostra que a fidelidade não é algo negociável. Mesmo quando o preço ele é muito alto, a fidelidade, ela nunca entra em liquidação. Ela sempre permanece. Ela sempre permanece em detrimento o tamanho da onda, o tamanho da circunstância. E quando eu medito sobre esse texto, quando é essa palavra aqui, vem ao meu coração esse título: quanto custa manter, ou quanto custa manter a fidelidade? Quanto custa manter uma fidelidade diária? Eu vou fazer um sermão expositivo. Vou ler aqui dentro do capítulo 3 vários porções para nós entendermos que na vida desses homens aqui mostrou quanto custou a fidelidade na vida deles. E não é diferente na nossa. E não é diferente na nossa vida como temos que tomar decisões. Quando fica difícil tomar uma decisão, a nossa fidelidade está sendo desafiada. Todas as vezes que nós somos assediados por algo que sabemos que é errado, sabemos que não é bíblico e nós balançamos, Deus está nos chamando para nós reorganizarmos a nossa vida com Ele. Primeiramente, eu aprendo aqui no versículo 13 a 15, eu vejo que Nabucodonosor ele ficou furioso e ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou chamá-los por quê? Porque recebeu a notícia de que aqueles rapazes não iriam se prostrar, que eles estavam dispostos a não renunciar à fé por causa daquela imagem de escultura. Então Nabucodonosor, enfurecido, porque ele mandou fazer uma estátua dele próprio, de quase 30 metros de altura, para impressionar de ouro, e todo mundo, quando ouvisse toda a sorte de instrumento musical, eles deviam se prostrar diante dela. Onde estivesse, deviam adorar. E aqueles homens ficaram de pé, não se prostraram. Nabucodonosor deu como se tivesse uma chance para eles. Eles não entenderam o recado, eles não entenderam a mensagem. Primeira coisa que eu aprendo, a primeira coisa é: a fidelidade é provada em ambiente de pressão. A fidelidade ela não é demonstrada em ambiente de águas tranquilas, de sombra e água fresca. A fidelidade ela é testada em ambiente de pressão, em ambiente em que nós somos exprimidos, em ambiente em que nós somos coagidos, em ambiente em que nós somos ameaçados, em ambientes em que nos custa muita coisa. Porque eu anotei uma frase que diz: fidelidade é permanecer quando desistir fosse mais fácil. O fiel permanece. A coisa mais fácil naquele momento seria desistir. Seria desistir de um casamento, seria desistir de lutar pela oração por um filho, seria desistir de orar por aquilo que Deus colocou que Ele iria fazer. Tem hora na vida que desistir é mais fácil, mas a fidelidade, ela mantém firme. Aleluia, Jesus. A fidelidade a gente vai manter firme, mesmo quando desistir parece ser mais fácil.
Só que a fidelidade não procura o caminho mais fácil. A fidelidade ela sempre está no caminho onde Deus está. Aleluia. A fidelidade, mesmo que eu passasse, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A fidelidade nos diz, custa caro, mas mais caro ainda foi o preço que o nosso Jesus pagou pelos nossos pecados. Mais caro ainda. O decreto foi claro: quem não se curvar vai morrer. O decreto foi claro, você tem que aceitar. O mundo exige que você se adapte, mas Deus quer que você permaneça. Aleluia. Paulo, não à toa que Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo quer que você se adapte a ele. As pressões do mundo quer que aceitemos o pensamento, quer que aceitemos a diversidade. É claro que a gente respeita, todo mundo é bem-vindo nesse lugar. Vinde como estáis, vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado. Mas a segunda mensagem é: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aleluia. Fidelidade, ela é testada quando a maioria se curva. Não importa se está todo mundo aceitando, a fidelidade, ela custa caro. Fidelidade, ela não procura popularidade, não procura ser a pessoa mais especial, a cereja do bolo, não. A gente procura ser aquilo que Deus quer que sejamos. Seja a única pessoa que esteja fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Aleluia. A pressão, ela revela as convicções internas. Deserto não desvia crente. Deserto só revela o nosso caráter. Deus, ele pega o povo em Deuteronômio 8. O Senhor é ali, Deuteronômio é a repetição da lei, ou segunda lei. Agora é Deus falando a lei para a nova geração. Aquela geração que sai do Egito, ela morreu. Deus agora está falando para uma nova geração, para a geração que iria entrar na terra prometida. Deus, ele fala com o povo: sabe por que eu levei vocês para o deserto? Para mostrar o que tira o coração de vocês. Meu Deus. Passou logo isso que eu tinha que pregar aqui hoje. Fala, Jeová. Deus nos leva no deserto. O deserto não mata ninguém, crente, gente. Inclusive, antes de Jesus começar o ministério dele, teve duas coisas significativas, importantíssimas, correlacionadas entre si. A primeira foi o batismo. Fala assim: a primeira foi o batismo. Fala, mas a segunda foi o deserto. Fala assim: a segunda foi o deserto. Se Jesus passou no deserto, aí já até diminui, né? Se Jesus passou no deserto, eu também vou ter que passar. Agora eu falo: quem está no deserto, já passou no deserto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou misericórdia, dependendo das situações. Se está nele, é misericórdia. Se já passou, é glória a Deus. Quem não passou, daqui a pouco é a sua vez. Mas por que elas são correlacionadas? Porque no deserto, no batismo, Jesus ouviu o Pai. No batismo, o Espírito Santo pousou. No batismo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas no deserto, o Pai falou alguma coisa com Jesus? Não. No deserto, você viu o Pai falando alguma coisa com ele? No deserto, você viu a única pessoa falando com Jesus foi quem? Foi ele mesmo, o diabo, o capeta, o cão. Foi ele, a única pessoa. Mas escute bem, mas lá no batismo, o que Jesus escutou do Pai? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quantas vezes que o Pai falou isso com Jesus? Pode falar, uma vez. Fala, uma vez. Estou te testando, não estou mandando você repetir.
Mas no deserto, quantas vezes o diabo falou com Jesus assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Ou se tu és filho de Deus. Por 2 vezes o diabo tentou Jesus com aquilo que o pai falou com ele lá no deserto, ou lá no batismo. Por que o pai não falou nada com Jesus? É porque o deserto é lugar de mostrar o que tem no nosso coração. O deserto não é lugar do pai falar, é o lugar da gente entender quem nós somos nele, mesmo quando ele não está falando. Meu Jesus. Eu estou aqui hoje como uma boca de Deus para você, para te dizer o seguinte: Jesus, ele viveu algo para te dar um exemplo para mim, para você. Em que sentido? Antes de você entrar no deserto, o pai já falou com você quem que você é para ele. Se lá no deserto o pai não está falando nada, é só você lembrar o que ele falou com você antes de entrar lá. Se lá no deserto o diabo está colocando em xeque que você é filho de Deus, que você é um derrotado, que Deus não está com você, é só você lembrar do que o pai falou com você e tomar autoridade daquilo, mesmo no momento de luta, e dizer para o diabo o seguinte: ei, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, Satanás, não tentarás o Senhor vosso Deus. Satanás, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele servirá. Aleluia. Deserto é lugar de pressão. Fidelidade, ela se manifesta em ambientes de pressão, em ambientes em que nós somos coagidos, mas também, em segundo lugar, versículo 16, 18 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego disse: ó rei, acerca disso nós não vamos te responder. Sabe que infidelidade não depende de resultados favoráveis. Tem gente que quer ser crente porque eu quero mudar de vida, está no lugar errado. Aí, pastor, é mesmo? Falei alguma besteira aqui? Não, né? Não. Quer mudar de vida? Com Deus. Ah, não, é porque tudo vai ser mais fácil? Não é isso não. Fidelidade não depende de resultados favoráveis. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, até aí, não sou do louvor, não do louvor, cara. Pressão, essa expressão, se não, revela maturidade espiritual. Essa expressão, ela mostra que nós não estamos procurando resultados favoráveis. A fidelidade, ela não depende, eu sou fiel, porque Deus fez isso, glória a Deus que Deus faz. Mas e se Deus não fizer aquilo que você está pedindo? Quem Ele é suficiente para você? Quem Ele é, você conhece o que Deus faz? Você conhece o que a mão de Deus faz? Ou você conhece o coração dele? Meu Deus. Conhecer a mão de Deus não salva, mas conhecer o coração dele, sim. Deus nos quer perto do coração dele. Por quando eu digo isso, que quantas pessoas, você acha que todo mundo que foi curado foi salvo? Você acha que todo mundo que viu o poder da mão de Deus foi salvo? Até Faraó viu o poder da mão de Deus. Muita gente viu o poder da mão, mas quem viu o coração dele somente é aquele que está perto dele. Aleluia, aleluia. Tem crente aqui essa noite? Tem crente aqui? Glória a Deus. Fidelidade verdadeira não é troca, gente, é compromisso. Olha outra frase que diz assim: ser fiel não garante a ausência da fornalha, mas garante a companhia dele no meio da fornalha. Aleluia, Jesus. Deixa eu rápido, senão eu não consigo concluir. Tem muita coisa para ser dita. Deus não é um meio para o fim, Ele é um fim. Deus não é um caminho de passagem, Ele é um destino. Aleluia. É para onde nós estamos indo, é para Ele. Aleluia. Não adianta, pode ter momentos desfavoráveis, resultados desfavoráveis, mas Deus, Ele trabalha para o bem daquele que o ama em toda circunstância. Eu falei semana passada com a minha esposa, semana passada, a minha mãe mora lá no interior, mas ela tem uma casa alugada aqui, e ela me pediu para ir lá olhar. Quando pede, sabe, vem cá que só quebrou um cano do chuveiro, pode saber que é prova. E eu vi
Que é prova, enfim, eu fui lá resolver alguma coisa. Quando chegou, meu Deus do céu, eu falei com a minha esposa, eu voltei para casa irritado. Por quê? Porque eu fui lá, trocou um cano, daqui a pouco o chuveiro que eu estava mexendo, o chuveiro caiu. Plá! Quebrou a tampa de baixo. Aí eu saí para comprar, se eu quebrei, eu tenho que fazer o quê? Tenho que comprar outro. Fui lá, comprei outro chuveiro. Quando eu fui montar o chuveiro funcionou. Oh meu Deus do céu, que irritação eu fiquei. Voltei para casa, irritado. Aí minha mãe, eu não pude, eu tinha compromisso à noite. A segunda-feira eu vou lá terminar. E eu fiquei naquela irritação, estava irritado, mas eu tenho que ir lá resolver isso aí. O que pode ser? Troquei o chuveiro, pode ser alguma coisa, mil coisas na minha cabeça. Aí eu fui lá, levei uma maletinha com algumas coisas elétricas para verificar. E eu estou vendo esse chuveiro 220, estava chegando, quem conhece um pouco de elétrica aqui sabe. Lá está o chuveiro 220, mas estava chegando numa fase só. Aí é o com 110, não 110, não dá 220, né? Aí, enfim, mãe, tem alguma coisa errada. Eu fui lá no disjuntor, eu falei assim, peraí, vocês mexeram aqui, deixa lá fora. Aí quando eu vi lá outra fase, solta lá, isolada. Eu disse, não, o erro está aqui. Mas de repente, chega a vizinha que é uma serva do Senhor. A vizinha, sim, que minha sobrinha mora embaixo, a casa de cima alugada, e a serva do Senhor, pastor Anderson, o senhor está aqui em todos os lugares, já tinha conhecido, né? Conversou tal, pastor, quase chorando, gripada, tem 2 meses que eu estou tomando banho frio. O chuveiro disse, não, meu irmão, o problema está aqui, não sei mais o que eu fui resolveu, liga lá o chuveiro. Quando foi, ligou, nada, resolvi. Fui lá, chuveiro 110 ligado em 220, glória a Deus, né? Estava o problema nos dois. Aí eu na hora me lembrei, peraí, coloquei o chuveiro novo, o que tinha quebrado a tampa, pega aquele 220, coloca aqui, a tampa era igual, coloquei embaixo, liguei, Deus falou comigo assim, se você tivesse resolvido aquele dia, minha serva continuaria tomando banho frio. Tudo resolvido, eu fui embora dizendo assim, Deus, a gente é um boca aberta mesmo. Tem hora que a gente fica reclamando, o Senhor está falando assim, não, o negócio é maior do que isso, não é para atender somente uma pessoa, eu quero cuidar de uma filha minha. Eu falei para a irmã, disse, minha irmã, vai lá e toma o banho da vitória hoje no nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel em cada detalhe da vida. Aleluia. Estou dizendo isso, que não depende, muitas vezes resultados estão desfavoráveis agora, mas não preocupa não, que a soma de Deus sempre dá o resultado que Ele quer lá na frente. Levanta a tua mão e pode continuar fiel. Se parece que alguma coisa saiu do controle aqui, não sai do controle dele jamais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda não acabou, sabe por quê? Porque no versículo 20 e versículo 21, vai dizer, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, as suas túnicas e chapéus, com outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Sabe o que eu vejo aqui? Fidelidade custa conforto, status e segurança. O que é mais importante para o seu status ou a sua fidelidade? O que vale mais para você, a sua posição ou a sua fidelidade? Sabe esses homens aqui? Pega lá o capítulo 1. Pega lá no capítulo 1, que você vai ver que ao encerramento do capítulo 1 vai dizer que Daniel, Ananias, Misael, Azarias, esses homens foram colocados em posição de honra. Foi ou não foi? Posição de destaque. Mas eles não estavam nem aí por essa posição. Eles não estavam a fim de abrir mão da fidelidade para manter posição. Fidelidade custa conforto, status e segurança. Precisamos entender, eu vejo que a cada dia nós somos desafiados, porque sorrateiramente nós estamos substituindo valores do reino de Deus por status e segurança. Muitas vezes estamos colocando como que Deus está conosco, porque algumas coisas teoricamente estão dando certo, mas nós estamos preocupados com a chamada síndrome da escassez. Tem muita gente abrindo mão de tanta coisa, fazendo de tudo. Porque pastor, eu tenho medo de ser pobre de novo, eu passei fome na minha vida, eu faço de tudo para não passar fome. Cuidado, irmão! Meu Deus!
Aquele Deus, deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. O Deus que fez a obra por você lá no passado, a obra dele é perfeita. Você não vai voltar para lá. Você não vai passar fome. Você não vai viver a miséria. Mas também não abra mão da sua fidelidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe qual é a nossa questão hoje? Você sabe o que eu vejo que é servir a Deus? Que bate de frente conosco, porque nós queremos uma fé hoje para receber. Mas eu não vejo que fé, pega Hebreus 11, você vai notar que a fé não é o quanto você está disposto a ganhar, mas é o quanto você está disposto a abrir mão. Quanto eu estou disposto a abrir mão pelo Senhor? Quanto eu estou disposto a abrir mão da minha vida pelo Senhor? A Bíblia vai falar no capítulo 18 e capítulo 19 de Lucas. Vão ter dois homens ali que a posição deles são diferentes, porque o primeiro homem, ele era religioso, um jovem rico, era rico, religioso, e chega, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, isso, honra teu pai e a tua mãe e tal, tudo isso eu faço desde a minha mocidade, e o bicho estufou o peito igual um pombo, e Jesus diz, te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Jesus falou com ele o quê? Eu vou te dar um tesouro? Que tesouro no céu? Que nada, esse é o triste, porque ele era rico. Mas a gente acha que Jesus pediu para ele foi o dinheiro. Não, Jesus queria tirar o dinheiro do coração dele. Jesus só revelou onde que o dinheiro ficava na vida dele, a segurança dele. Mas no capítulo 19 entra um outro homem que não era religioso, que não era nada, assim, não tinha religião nenhuma, era muito rico também, que ele só queria ver quem que era Jesus. Não sei que hora que esse homem virou crente. Uma coisa eu tenho certeza, na hora que ele desceu da figueira, o cara estava cheio de poder. Foi pulando os muros, foi pulando e correndo, que foi virando crente. Eu quero ver, é a graça que atrai, né? Jesus. Quando Jesus fez aquilo, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. Vamos descer, meu irmão, que é bangaia. E todo mundo viu, você é um ladrão, não sei mais o que. Jesus pediu o dinheiro dele? Não, ele mesmo falou assim, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes. Jesus pediu para fazer isso? Não. Mas a fidelidade pediu. Porque aquele homem, foi por isso que Jesus virou e disse assim, hoje veio salvação a essa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Sabe quem Jesus chamou de filho de Abraão? Simples. Porque Jesus viu Abraão nele. Como assim? Quando Abraão saiu da terra dele, qual que foi a garantia que ele teve? Jesus deu um mapa para ele? Falou para ele, vai para a terra que eu vou? Se não saiu, onde foi? É a mesma coisa de alguém encontrar com Abraão. Abraão eu passou de vida. Olha, menino, você tá aí? Sei não. Falei, Deus vai mostrar. É maluco mesmo esse crente. A fé, a fidelidade custa conforto, status e segurança. O preço da fidelidade é alto, mas o valor da presença ela é incomparável. Porque aquele que tem a presença de Deus na sua vida, para ele tudo que o mundo pode dar para ele não vale muita coisa. Você sabe por quê? Porque o tesouro que nós temos está nos aguardando na eternidade. Tem muita gente morrendo por causa do terreno, do que o homem pode dar, do que a terra pode dar. O crente vive por aquilo que o céu pode nos dar. E aonde nós estamos indo, o lugar para onde nós estamos indo, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer, ela está guardada em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quem escolhe Deus pode perder aplauso, quem permanece em aliança pode passar pelo fogo. Pode passar. O custo da fidelidade nunca será maior do que a presença de Deus. Sabe algo que nós precisamos entender todo dia? Qual é o preço? Qual é o valor da presença de Deus na nossa vida?
Qual é o valor da presença de Deus para nós? Quanto custa a fidelidade? Mas eu vejo também que no versículo 24 e 25, você sabe por quê? Até na boca da fornalha todo mundo vai. Até ali qualquer um vai. Porque entrar na fornalha é só para fiel. Até na boca da fornalha tem uma chance de desistir. Até ali, vocês vão notar daqui a pouco, vocês vão entender que até ali, até a lógica de Sadraque, Mesaque e Abednego era qual? Era o seguinte, a lógica deles era: Deus, não sei o que Deus arrumasse, Deus vai mandar uma chuva, um dilúvio, vai apagar isso aí, ninguém vai me mandar lá. Mas se nós for lançado lá dentro, eu vou morrer. A lógica deles era essa. A lógica deles era essa: se eu for para a fornalha, eu vou morrer. E eles só dispostos a morrer, não era nenhum problema. Mas a lógica dele, mas uma coisa, veja: então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos 3 homens dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, rei. Tornou e disse: porém eu vejo 4 homens soltos. Aleluia. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Fidelidade nos leva a experiências que infiéis não têm. Meu Deus, você não entendeu. A fidelidade nos leva a experiências que os infiéis não têm. Só quem é fiel que entende o poder de Deus dentro da fornalha. Só quem é fiel que entende, olhe bem, a perspectiva de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Ananias, Misael, Azarias é o seguinte: meu Deus, se o Senhor não agir até amanhã, minha vida vai acabar. Se o Senhor não me respondeu até amanhã, vai acabar, mas eu vou permanecer fiel. Era a mesma perspectiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles foram lançados lá dentro, isso aqui é uma inferência minha, meu irmão. Porque quando o crente é fiel, Jesus não é o quarto homem a entrar. Na verdade, se Jesus permitiu você entrar na fornalha, é porque ele já está lá dentro te esperando. Se Jesus permitiu você entrar na cova do leão, é porque ele já está lá dentro te esperando. Ele pode ter visto o quarto, mas foi o primeiro a entrar dentro da fornalha, ao meu ver. Ali dentro são experiências que o infiel não tem. Às vezes você marcou um tempo para Deus te responder. Não te preocupe. O Deus que você serve, além dele ter poder da fornalha, ele entra na fornalha comigo e com você. Comigo e com você. Ele entra comigo e com você. Você pode aplaudir ao rei. Pode glorificar ao rei. Aleluia. 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 Eu vejo 4 homens, e o quarto é semelhante a filho dos deuses. Eu vejo 4 homens. O quarto é semelhante a filho dos deuses. O céu não procura talentos disponíveis. O céu procura corações inegociáveis. Meu Deus, aleluia. Tem muito talento por aí, e não desprezo. Deus é que dá os talentos, mas talento também não salva ninguém. É verdade. Mas um coração inegociável é a prova de que é fiel. Corações inegociáveis. Eu vejo o quarto: quem entra no fogo por fidelidade nunca entra sozinho. Aleluia. Você está perguntando onde que Deus está nessa prova sua, irmão? Você está perguntando onde que Deus está nesse momento da luta da sua vida? Deus está lá na fornalha com você. Meu irmão, você está perguntando onde está Deus na pior hora da minha vida? Deus está na fornalha com você. Quando passares pelas águas, você não vai passar sozinho. Se pisares os espinhos, Ele vai pisar com você. Vai pisar com você. É lá que Ele está, é lá que Ele está. Há revelações reservadas para quem não negocia princípios. Oh, meu Deus, tem coisa que quer só quem é fiel que percebe. Tem coisa, meu irmão, pode estar tanta gente que na igreja, não estou aqui querendo grupos na igreja, mas pode ter muita gente, mas Deus, você pode estar vivendo o mesmo ambiente, o mesmo poder caindo, a mesma glória caindo, mas se o coração não for negociável com o pecado, você não vai perceber o que Deus está fazendo.
Para você vai ser mais uma reunião. Mas eu vejo que aqui no domingo à noite, que digamos que é o culto principal nossa semana, correria, tanta coisa, é o dia que a gente vem aqui recarregar a bateria e dizer: Deus, muito obrigado por me guardar essa semana. Senhor, vai na minha frente mais uma semana. Estou dizendo mais uma coisa: eu não sei o que te espera essa semana, tanta luta, mas Deus pode esperar você com um momento bom, um momento ruim, não sei. A Bíblia diz que cada dia terá consigo o seu próprio mal, mas independente do dia que vivamos, Jesus está lá. Meia dúzia entendeu. Em detrimento do que aconteça, Jesus estará lá. Ele vai estar. O mesmo fogo que mata uns revela Deus a outros. Você sabe o que me chama a atenção? Por que fidelidade nos leva às experiências que infiéis não têm? Aquele fogo foi uma prova de Deus mostrar que aquilo que exercia domínio sobre aqueles homens perderam o domínio a partir daquele momento. Havia algumas forças sendo impositivas sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira força são a força desses homens que estavam segurando eles. Homens fortes, principais dentro do exército, que exerciam força sobre ele. A Bíblia diz que quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram na hora. A Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor vê os 4 homens lá dentro, ele vê 4 homens amarrados. Ele vê 4 homens. A segundo poder que Deus tira é o poder das cordas. O terceiro poder é o próprio poder de Nabucodonosor, porque quando Nabucodonosor olha, ele fala assim: o Deus dele entra com eles lá dentro. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Fidelidade é um caminho que nos leva à pureza. Fidelidade são escolhas. O que faz o crente amadurecer todo dia são escolhas diárias. Aqueles homens escolheram, então ver que havia influências humanas, e tem tanta gente nos prendendo, e tem tanta gente exercendo força sobre nós, tem tanta gente querendo impedir a gente de caminhar, de avançar, tem tanta gente impedindo a gente de caminhar, mas a fornalha vai fazer você enxergar a vida diferente. A fornalha é lugar do tudo ou nada, é tudo ou nada, é Deus na minha vida agora, homem não vai decidir a minha vida. A fornalha vai destruir primeiro aqueles que estão te amarrando e te segurando aqui embaixo. Aleluia. Ei, a segunda coisa foram cordas. Cordas falam de, que eu ilustro, cordas falam de sensações humanas, de emoções que estão amarrando a gente todos os dias, pensando que o filho vai morrer, porque, meu Deus, meu filho vai morrer, vai acontecer isso, é uma síndrome do pânico, são tantas questões emocionais. Não te preocupe, a fornalha vai te mostrar que a corda não vai te dominar dentro dela. Tem lugar que só fiel conhece a voz de Deus. E de uma vez por todas, Nabucodonosor vai ver quem comanda a sua história. Aquele que comanda a sua história, ele tem poder sobre o fogo. Ele tem poder sobre o fogo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fidelidade nos conduz a lugar de manifestação sobrenatural. Meu Deus do céu. Glória. Deixa eu te perguntar algo aqui que eu pergunto muito na igreja, todo lugar que eu falo. Quem já viveu um grande milagre? Mas meu irmão, milagre assim. Não vou usar aqui uma hipérbole não, milagrão não, mas milagre grande. Quem já viu um milagre grande? Levanta a mão e diga glória a Deus. Foi grande ou não foi? Antes do milagre, e o tamanho do aperto? O aperto é só um detalhe. O aperto é só o preparo para o grande de Deus que vai chegar. Você sabe o que é o aperto na vida do cristão? Porque Deus poderia ter feito algo em nós sem a gente passar aperto.
mas o aperto é um esvaziamento do ego, do eu. Porque quando a gente passa por um Deus que a gente passa ali vazio do eu, do ego. Acabou, agora é só Deus. E tem para muito crente, parece que se agora é só Deus, ele parece que está na mão de qualquer um. Agora é só Deus, a vida do meu pai, vai morrer nele, morrer, isso, irmão. Ainda bem, porque o salmista, Salmo 121, diz o quê? Eu elevo os meus olhos para os montes de onde virão o socorro. Glória a O meu Deus! socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se a medicina não é o meu socorro, se a medicina disse que acabou, eu olho para aquele que criou os céus e a terra. A terra, a medicina foi Deus que criou, a ciência foi Deus que deixou, mas agora o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Glória a Deus! Adorado seja o teu nome, Senhor! Tem crente aqui essa noite, diga glória a Deus. Deixa eu caminhar para o final aqui, porque fidelidade nos leva a experiências que infiéis não têm. Você sabe, deixa eu só abrir um parênteses aqui para terminar esse ponto. Sabe um dos versículos da Bíblia que a gente tinha que ter mais medo dele? Não é aquele, ai de ti. Não é esse. É aquele versículo que Deus trabalha para nos fazer, lá em Romanos 8, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, para que sejam conforme a imagem do seu Filho. A gente fica tão alegre, mas deixa eu só falar para você que é real como é que é esse versículo. Eu vou pegar né, que não tem jeito, eu chamar o pastor divino aqui, mas eu vou deixar ele fora dessa. Hoje ele escapou. Eu imagino Jesus do meu lado e o pai só falando comigo assim: filho, eu estou trabalhando em você para ser igual a Jesus. Quando eu olho para Jesus, vai ter que passar lixadeira demais, né? Vai ter que bater martelinho de ouro, martelinho de aço, de chumbo, maçarico. Meu Deus, meu irmão, você imagina só, Deus fala assim: eu estou trabalhando em vocês para que sejam conforme a imagem do meu. A gente olha para Jesus assim: você vai ter trabalho, né? Mas Deus fala assim: não se preocupa não, eu não tenho medo de trabalho não. Ajuda nós. Aí ó, o Barão entendeu. Você sabe por quê? A fidelidade nos desafia. Porque quando nós vencemos a etapa, nós ficamos mais parecidos com Jesus Cristo. Ai. Você sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Que as experiências na vida do cristão, a minha esposa fala muito isso com mulheres. Fala com as mulheres assim. Às vezes a gente olha para a nossa vida hoje como passou de 25 anos de casado, sou avô de neto. 2 netos, um de 2, um de 2 meses, 2 anos, um de 2 meses. Tem coisa que eu e minha esposa olha lá para a nossa vida lá atrás, recém-casada, a gente fica rindo da gente. É assim ou não é? A gente fica preocupado com tanto que os outros falaram, com tantos medos, e a gente já fala, meu Deus, está com medo daquilo. É a maturidade, é a experiência. E o filho da gente às vezes está lá assim, calma, vai passar. Isso é normal. Mas é assim, trata Deus para virar gente. Mas você sabe o que ele está dando lá? Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego aqui saindo daqui a fornalha. Imagina como que eles saíram, como é que foi. Imagina por que o poder de Nabucodonosor não teve influência mais sobre eles. Até porque Nabucodonosor viu o poder de Deus. Imagina ele saindo assim, Nabucodonosor, depois de 1 mês, 2 meses, fala com Sadraque, Mesaque e Abednego: eu vou mandar vocês para a fornalha. Você manda. Você acha que eles teriam medo da fornalha? Por que não? Porque eles viram que Deus não somente permite entrar na fornalha para ele morrer, como se Deus permitir, ele também entra na fornalha. Mas o que faz para a nossa casca seja grossa? São as fornalhas da vida. A fidelidade que custa caro. São elas que você tem medo. Eu libero uma palavra sobre 20 pessoas aqui, que você tem medo de uma decisão hoje, que amanhã você vai dizer: ainda bem que eu tomei essa decisão. É verdade. Ainda bem que eu me posicionei. Porque Nabucodonosor quer te segurar. Nabucodonosor quer que você se posicione. Não que você se posicione. Ele quer que você se curve. Não, Satanás. O papel do crente é de pé diante de Deus.
e só me curvo diante dele, da vontade dele. Mas em quinto e último lugar, qual que é o objetivo disso tudo? Não é nada sobre nós. Não é nada sobre nós. Tudo que acontece conosco não é nada sobre nós. É muito maior do que a gente mesmo. Sabe o que é muito maior do que nós? Porque quando Nabucodonosor, versículo 28 e 30, aqui, irmão, isso aqui é o objetivo. Não é o meu nome, não é o seu, não é o que acontece comigo, porque falou Nabucodonosor e disse. O que esse homem disse agora? Porque lá atrás ele falou assim: quer ver quem vai livrar nós aqui da minha mão? Foi ou não foi? Agora o que ele disse? Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Sabe o que a nossa fidelidade vai fazer? Ela vai fazer Deus ser glorificado diante dos homens. Ela vai revelar que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Sabe por que Nabucodonosor ameaçou? Porque ele não conhecia Deus. Sabe por que ele falou tanta coisa? Porque ele não conhecia o nosso Deus. Mas agora ele conheceu. Agora ele sabe que não há Deus que possa livrar como esse Deus. Mesmo que ele não servisse a Deus e perguntasse para ele qual é o Deus verdadeiro, é o Deus daqueles 3 rapazes ali, é o Deus da igreja, é o Deus dessa igreja, porque não há Deus que possa livrar como o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus usa a nossa fidelidade para revelar o seu nome. O testemunho nasce do preço pago. O aplauso do céu vale mais que a aceitação da terra. Aleluia. Se nós olhássemos para o Senhor agora, nós veremos um sorriso de Deus ou uma lágrima de Deus. Isso aqui é uma força de expressão. Aqueles homens viram um aplauso do céu. Isso. Mostre para os homens quem eu sou. A vida de Jó, aquele tumulto todo que arrumou para Jó foi Deus, tá? Você não percebeu? Foi Deus. Não foi porque Jó era pecador. Fala que é tumulto, usando a sua expressão. Porque já não perguntou nada sobre Jó, né? Já está lá passando na terra e Deus virou e falou assim: que estava passando na terra e Deus falou assim: vistes o meu servo Jó? Deus falou para ele assim: vistes, bateu no peito. Viu, meu servo Jó? Reto, justo, íntegro e se aparta da presença do mal. Mas o diabo associou a fidelidade dele ao que ele tinha. Jó era associado pela teologia satânica, porque o que o diabo disse? É claro que ele é fiel, o senhor dá tudo para ele. Tira o que ele tem, que eu quero ver se ele vai ser fiel. Deus então disse, aí começou o problema para Jó. Não vou falar nada com ele. E ele vai provar na vida dele que o homem não precisa ter muita coisa para ser fiel ao homem. Vai lá, tira tudo que ele tem. E estava lá na casa, via um falando, esteja ainda a falar, estando esse ainda a falar, entrou outro falando, foi ovelha, foi camelo, e foi servo, e morreu os seus 10 filhos. O homem se humilha diante de Deus. Depois é a saúde. E é claro, depois ele perguntou, não sei quantas vezes que ele perguntou para Deus por quê. Mas nunca ele pecou contra Deus. Aí, lá na frente, o Senhor aparece no meio do redemoinho e diz assim para Jó, estou falando a partir desse capítulo 37. Deus diz assim: Jó,
Eu responderei as suas perguntas se você responder as minhas. E Deus começa a dizer assim: como que você quer se o homem não consegue dominar a natureza? Não consegue explicar o que eu criei? Animais que ele não consegue pegar o que eu criei? Então, onde você estava, Jó, quando eu dava limite ao mar? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Meu Deus, o cabelo de Jó. Por isso, no capítulo 42, Jó vira e diz assim: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Hoje os meus olhos o contemplam. Esse homem sai com uma perspectiva diferente. A perspectiva é qual? Mesmo eu não tendo nada, mesmo que eu perca algumas coisas, eu vou me manter fiel. E lá na frente, Deus, ilustração minha, tá? Deus bate palma para Jó e vira para o diabo e fala assim: como é, diabo? Então, para você, o homem precisa ter muita coisa para ser fiel. Jó provou na vida dele. A fidelidade dele não dependeu do que ele tinha deixado de ter. Ele permaneceu fiel. E a Bíblia diz que a última sorte de Jó foi maior do que a primeira. Fique em pé no seu lugar, por favor. Deus usa a nossa fidelidade para revelar o seu nome. Quando permanecemos fiéis, Deus se revela até àqueles que não o conhecem. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você.